Chega num tempo que nós mulheres, a gente não aguenta mais cobrança, a gente não aguenta mais se expor a certas situações, ter que passar por certas situações, se sentindo cada vez mais esmagada e espremida. Na verdade, o que a gente precisa depois de um tempo é da nossa organização emocional, é de um processo realmente interno que faça com que a gente olhe para a gente e pare de ficar tentando encontrar resposta nas outras pessoas. Nesse vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre 4 pontos que pode transformar a tua vida, que pode te trazer essa organização emocional. Eu vou te explicar eles da forma que eu entendi, da forma que fez sentido para mim. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Então, assista esse vídeo completo, eu tenho certeza que ele vai te ajudar em algum ponto. Aqui a gente fala sobre organização emocional, sobre produtividade feminina, mas sempre levando em consideração o nosso bem-estar emocional e não só uma produtividade por produtividade, porque a gente precisa fazer mais, a gente precisa estar mais, a gente precisa ser mais, e aí acaba sobrecarregando a nossa vida, a nossa rotina, o nosso emocional. Não é isso que a gente quer, porque é isso que vai gerar ansiedade, vai gerar confusão, muitas das vezes até um burnout, ou de repente alguma crise realmente que a gente não consegue lidar nem com as pessoas que a gente se relaciona. Então, quando tu se sente fraca, não de fato tu tá sendo fraca, na verdade é o teu corpo, é as tuas emoções, é o teu mundo interno dizendo: olha, tu precisa olhar mais para ti, tu precisa pensar o porquê que essas coisas estão acontecendo. Vamos parar por aqui e fazer uma reflexão. Todas as vezes que eu senti que eu estava muito confusa, desequilibrada emocionalmente, muitas das vezes esse desequilibrar, ele vem mostrar que a gente está mais afastada da gente do que o normal. A gente está desconectada de quem nós somos, a gente está tentando agradar demais, a gente está tentando se cobrar demais, tentando conseguir alcançar certos objetivos, porque a gente encasquetou com aqueles objetivos, então não necessariamente é o que a gente precisa. Eu quero te deixar bem claro que tu não é fraca, tu tá apenas confusa emocionalmente. Então aqui a gente vai olhar para isso de uma forma um pouquinho mais prática, mas que tu entenda que todo posicionamento que a gente tem na vida, ele vai refletir em alguns certos resultados. Tudo aquilo que tu faz na tua rotina, no teu dia, com os teus hábitos, vai refletir novos resultados, vai refletir a pessoa que tu é e aquilo que tu vai atrair para tua vida. Esse vídeo não é sobre lei da atração, mas tudo quando a gente muda dentro, a gente consequentemente vai mudar fora, a gente vai transbordar aquilo e vai atrair mais coisas semelhantes com aquilo que a gente está fazendo, com os hábitos que nós estamos tendo. Se tu tá aí nessa tua caminhada de autoconhecimento, de descoberta, se tu tá aqui dentro desse vídeo, é porque com certeza tu quer crescer de alguma forma, tu quer entender o que acontece dentro de ti e por que que certos resultados chegam. Porque foi assim que eu cheguei até vários vídeos aqui no YouTube com pessoas que eu acho assim que foram realmente cruciais na minha caminhada, quando eu queria entender por que eu agia de certa forma, por que eu não conseguia me expressar emocionalmente falando, eu era uma pessoa muito fechada, eu era uma mulher que não sabia me comunicar, não sabia impor os meus limites, eu não sabia quais eram os meus valores estruturais, eu simplesmente não poderia negociar com ninguém. Então, quando a gente não se conhece, tudo que chega, tudo que bate na nossa porta, a gente acaba lidando da forma que dá. E isso, muitas das vezes, gera sofrimento, gera apego, gera aquele sentimento de não conseguir ser leve, mas porque a gente está carregando várias cargas emocionais de outras pessoas, nossas mesmos, e coisas que a gente não trabalhou, que a gente não limpou. Aqui nesse canal, meu objetivo não é que tu seja positiva o tempo todo, relax, eu não ligo pra nada, tô o tempo todo zen. Não é isso que a gente encontra aqui, porque não é isso que eu quero pra minha vida e não é isso que eu quero pra tua vida também. Eu sei que a gente quer estar bem sempre, mas eu tenho absoluta certeza que a gente não vai estar bem o tempo todo. Então, se tu busca um estilo de vida que tu tá good vibes o tempo todo, consequentemente tu vai dar com a cara na porta, porque a gente não vai encontrar isso. A nossa oscilação emocional, ela é uma realidade. A gente vai ter aflições. Até Jesus falou na sua palavra: no mundo tereis aflições. Quando ele fala aflições, é porque tudo aquilo que acontece no mundo vai gerar uma reação emocional em nós. Com isso, a gente não vai poder brigar.
Porém, a gente pode desenvolver uma inteligência emocional, um certo desenvolvimento emocional e amadurecimento para a gente lidar com o que está fora da melhor forma possível, que cause menos danos possíveis para a gente. A minha caminhada aqui é essa, eu tenho certeza que tu também quer isso, porque se tu chegou aqui, tu tá buscando esse tipo de conhecimento e é isso de verdade que gera transformação. O primeiro é trabalhar as nossas crenças limitantes. As nossas crenças é tudo aquilo que tu acredita que faz parte da tua vida, é tudo aquilo que tu acredita na tua realidade. É todas aquelas frases prontas, é todos aqueles processos que tu entendeu como verdade, é tudo aquilo que tu entende como um amor de verdade, é tudo aquilo que tu entende como o que é ser amorosa, como é ter uma família, como é cuidar de filhos, como é uma mãe, como é um pai. O que tu acredita a respeito do dinheiro? O que tu acredita a respeito de relacionamento? Relacionamento é algo que gera sofrimento. Relacionamento não leva a lugar nenhum. O que tu acredita sobre casamento? O que tu acredita sobre beleza? Uma mulher bonita é sempre aquela que tem um corpo X. O primeiro ponto é tu entender que o teu equilíbrio emocional está diretamente relacionado com aquilo que tu acredita da vida, com aquilo que tu acredita que seja real, com as frases que tu sempre repete na tua vida. Isso é muito difícil. Conseguir um relacionamento saudável é muito difícil, é muito complicado, é quase impossível. Ter dinheiro, ser abundante é algo que está longe, é algo de pessoas que não são sinceras, pessoas sem caráter. Então, cada vez que a gente vai trabalhando isso, que a gente vai falando isso, a gente vai reforçando isso na nossa vida. Não é que a gente vai ser good vibes e positivas o tempo todo, mas a gente tem que cuidar constantemente, diariamente, do que a gente fala pra gente. Porque os nossos ouvidos são dois. Eles estão bem aqui do ladinho da nossa boca e eles ouvem tudo aquilo que a gente fala. Quanto mais a gente repete, mais aquelas crenças se tornam verdade. Então, se o teu problema hoje, se a tua situação hoje, ela envolve alguma área da vida que tu tenha uma crença limitante muito forte, fica muito mais difícil de a gente conseguir mudar a nossa realidade. Então, o primeiro ponto é a gente mudar as nossas crenças limitantes. Outro ponto é tu entender que além das tuas crenças que te limitam, daquilo que tu acredita e que se transforma e que gera a tua realidade, além disso, além de tu ter completa certeza do porquê que essas coisas estão acontecendo, a gente precisa também olhar para o quarto pilar da nossa vida, que são as nossas emoções. Esses dias eu estava ouvindo um podcast que falava muito sobre essa questão emocional. E eu achei muito interessante esse podcast da parte que ela fala sobre a gente vive de forma, como é que eu posso dizer, como um papel em branco até os 5 anos de idade. Porque até os 5 anos de idade a gente está entendendo como é que uma pessoa que me ama se relaciona comigo. Como é que quando eu como um algodão doce, eu me sinto? Como é que quando eu olho para um cachorro, o que aquilo faz eu sentir? Até os 5 anos, tudo é novo, tudo é uma informação nova colocada no nosso consciente e inconsciente na nossa mente. Porém, após os 5 anos, tudo que a gente faz já é repetir aquelas mesmas emoções que a gente já construiu até os 5 anos de idade. Então, se quando a gente olha para uma flor, que foi até uma passagem do livro que foi citado dentro desse podcast. Dentro dessa passagem do livro, o autor fala, quando tu olha para uma flor, que tu fala, nossa, que flor linda, nessa idade que tu tá hoje, já não é tu que tá falando isso. Essa frase, ela já foi colocada no teu subconsciente ao longo da tua vida, ao longo da tua infância por alguém que te dizia, quando tu olhava para uma flor, dizia, olha, nossa, que linda. Aí tu começou a absorver aquilo e com o tempo tu começou a dizer, nossa, que flor linda. Nossa, que flor linda. E como tu começou a falar aquilo muitas vezes, aquilo foi massificado na tua mente e que gera as crenças limitantes. Que tá, dizer que uma flor é linda não é limitante, mas isso pode servir para outras coisas, do tipo, quando eu tô me relacionando, eu sinto que eu vou acabar com a minha liberdade. O relacionamento só serve para te trazer sofrimento.
Aí tu repete sempre aquilo. Mas não necessariamente foi tu que criou essa ideia. Ela pode ter sido colocada na tua mente por alguém da tua família, por uma mãe, por uma tia, por um pai. Eles sempre repetiam aquilo. E a gente começa a repetir aquilo de forma inconsciente. É que nem os hábitos mesmo de uma família que tem um certo hábito específico e aí aquelas pessoas sempre fazem aquilo e tu vai fazer sempre aquilo até que tu pense assim, poxa, eu não necessariamente preciso fazer isso que a minha família fazia. Eu posso fazer diferente. Só que tu só vai fazer diferente quando tu tomar consciência de que aquilo é algo que tu não quer mais para tua vida, tu não quer mais viver daquele jeito. Quando a gente estuda a neurociência e as nossas emoções, a gente entende que tudo foi construído pelo ambiente em que a gente viveu. E aí tu chega aqui e tu vai ter que lidar com isso, porque demora, mas chega, a conta chega. E quando tu vai pagar a conta, tu vê lá um monte de coisa que muitas das vezes tu não criou. E aí tu vai ter que lidar com isso. E o teu emocional, ele responde a isso. Ele responde a essa crença. Se tu acredita que aquela flor é linda, porque muitas pessoas te falaram que aquela flor é linda e ao longo da tua vida tu entendeu que aquela flor é linda, quando tu olha para ela, tu sente que ela é linda. Então ela gera uma emoção que passou de uma crença para uma emoção. Então ela gera emoção. Quando tu tá num relacionamento que tu sente que a pessoa é mais tóxica e agressiva e tu associa com alguma coisa que tu viveu no teu passado, na tua infância, que muitas das vezes tu até nem lembra, tu vai ter a mesma sensação, como se aquela fita estivesse, sabe, rebobinando, como se estivesse ali no replay, sabe? Fazendo sempre a mesma coisa. As emoções, elas respondem à tua crença. E logo em seguida, o terceiro pilar que a tua vida também depende desse pilar é a forma como tu expressa tudo isso que está lá dentro, as crenças, as emoções, para o mundo. A forma como tu se expressa no mundo. Eu li uma frase um dia desses que eu achei maravilhoso, que amadurecimento emocional ou equilíbrio emocional não é aquela pessoa que está sempre em paz ou sempre equilibrada, algo assim. Na verdade, amadurecimento emocional é aquela pessoa que tem liberdade para se expressar, porque não existe coisa que te prenda mais do que as tuas emoções e as tuas crenças limitantes. Quando tu é refém das tuas emoções, tu não é livre para se expressar da forma que tu quer. Tu simplesmente se expressa porque tu reage àquelas emoções que tu sente. Não necessariamente tu tem inteligência emocional quando tu tá simplesmente calma, porque às vezes tu tá calma e às vezes tu não consegue falar, porque tu sente que tu não pode fazer isso, porque tu tá se sentindo presa numa ideia que tu tem tua, ou quando alguém te disse, a fulana é sempre assim, ela sempre age assim, e tu não muda o teu comportamento, tu não se expressa com liberdade porque tu tá presa naquela ideia. Quando tu começa a te expressar de verdade, respeitando quem tu é, tu entendendo as coisas que tu quer, entendendo o teu potencial, entendendo onde tu pode chegar, entendendo o teu valor, tu te expressa com liberdade, tu não fica presa ao teu emocional, às pessoas que vão te julgar e tu simplesmente acolher aquilo como se fosse verdade e se sentir ofendida, porque tu sabe quem tu é, então isso gera uma liberdade de expressão. E logo em seguida vem o quarto ponto, que é um ponto onde a gente vai colocar em ação, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre faço aqui no canal, que tem nos vídeos onde eu coloco na prática, que é pra gente colocar todo esse conhecimento na prática, que é esse o objetivo. A gente não vai ficar aqui só filosofando, eu gosto de colocar na prática e a gente vê aquele resultado e o fruto daquilo. Tem vídeos aqui justamente falando de como fazer isso na prática, tá? Eu vou criar uma playlist, tu pode assistir essa playlist. Quando a gente coloca em ação, essa ação, ela só vai ser resultado de uma mudança de crenças, do controle emocional, do entendimento das tuas emoções, da tua liberdade de expressão. E quando tu se sente liberdade, quando tu se sente realmente que tu dominou esses 3 pontos, tu vai conseguir colocar hábitos saudáveis em prática, pôr o teu pensamento e expor para as pessoas aquilo que tu aceita e aquilo que tu não aceita. Por que que tem certas mulheres que aceitam comportamentos que são muito, que desvalorizam quem elas são? Porque elas não entendem que para ela chegar no ponto de realmente se posicionar, ela precisou passar por alguns pontos. E esses pontos de expressão da sua personalidade, do seu propósito, do seu valor, ele também recai no controle das suas emoções, que
precisa da nossa limpa, do nosso resgate, das nossas crenças limitantes, daquilo que te limita. Esses 4 pontos são pontos que podem gerar realmente uma transformação de dentro para fora. Só que, óbvio, isso não é feito assim do dia para a noite. Isso são anos de trabalho interno para entender o que de fato te prende, o que de fato te limita. Mas se tu quiser já sair desse vídeo e aprender alguns hábitos que tu pode colocar em prática para te ajudar nessa caminhada, eu tenho um vídeo falando sobre 7 hábitos mágicos, que é um vídeo que realmente pode ser transformador, que pode ser prático, para que tu coloque realmente isso já em prática na tua vida. E se tu quiser conhecer o meu processo de alinhamento emocional, espiritual e físico, que engloba tudo isso, que engloba esses pilares, conheça aqui o alinhamento 3.0, que é um alinhamento direcionado, onde eu te levo numa caminhada para essa descoberta. Aqui abaixo eu vou deixar o formulário que tu pode preencher se tu tiver interesse, e eu respondo se realmente eu puder te ajudar e se esse alinhamento vai corresponder com aquilo que tu quer desenvolver na tua vida. Então é isso, até o próximo vídeo. Um beijo!